O Pode Crer está no ar. Meu nome é Edria Bernardes e sou o host deste podcast. E junto aqui comigo, duas mulheres que no seu dia a dia praticam muito o empoderamento feminino, no seu dia a dia em suas profissões. Doutora Lívia Vieira, ela é médica ginecologista integrativa, especialista em cuidar da saúde da mulher 40+. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite e é sempre bom falar desse tema, sempre bom chamar a atenção e olhar melhor para todas essas mulheres, né, que merecem o nosso carinho. Muito bem, seja muito bem-vinda ao Pode Crer. E aqui comigo também, doutora Isabela Borges, advogada, especialista em Direito das Famílias e das Mulheres, coordenadora da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Rio Preto. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Edria, pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui dividindo a mesa com duas mulheres profissionais excelentes e maravilhosas. Me sinto honrada com o convite. Obrigada. Pode crer, a gente vai fazer acontecer nessa mesa hoje. Sim. Lívia, vou começar com você. Pegando o gancho aí que estamos no mês de março, né, comemorando o mês das mulheres, o Dia Internacional da Mulher, que vai ser agora dia 8 de março. Mas pegando um gancho que o carnaval acabou de acontecer e que teve uma explosão, você que cuida aí da saúde da mulher 40+, Paola Oliveira, uma mulher de 41 anos, colocou para quebrar na Avenida na Sapucaí. Ela, juntamente com uma equipe, fizeram um trabalho de branding muito bacana. Eu estudei, inclusive, esse caso que aconteceu, que ela queria colocar justamente na avenida esse grito de liberdade. Essa essência foi muito legal que ela conseguiu transparecer na avenida. A que deve todo esse sucesso dela aí, sendo uma mulher de 41 anos? Eu acredito que cada vez mais a mulher tem se olhado após os 40, né? Porque a gente antigamente não tinha muito esse olhar, né? A mulher ia se aproximando do fim da vida reprodutiva e ia acabando a vida da mulher. E hoje não. Hoje até pela demora da vida reprodutiva, pensando na vida profissional. Então, essa mulher cada vez mais ela vem se cuidando e ela vem se valorizando após os 40 anos. E é interessante que a mídia também dê essa voz, né? Porque antigamente a atriz envelheceu, acabou a atriz na mídia, né? E hoje não. Hoje a gente vem, assim como a Angélica, Cláudia Raia, então a gente vem trazendo muito o olhar da mídia para essa mulher 40+ empoderada, né? Isso é muito legal. E ela colocou uma luz, né? Eu fiquei incrível. impactada. O que você achou, Isabela? Você ficou impactada também? Fiquei muito impactada, viralizou, né, nas redes sociais, e eu acho que ela representa muito essa figura da mulher 40+, que nesse momento da vida, a vida dela não está acabando. Na verdade, ela está se reinventando, ela está pensando em novos projetos. Eu tenho diversas colegas advogadas que aos 40 anos mudam de carreira, mudam de área, se sentem mais inspiradas para iniciar um novo projeto. E eu acho que é isso mesmo. A vida não acaba depois dos 40. Pelo contrário, existe muita vida ainda. A percepção de todos em relação a esse brilho que ela teve na Sapucaí foi unânime, né? Todo mundo percebeu. Ela colocou para quebrar. Sim. Isabela, também pegando um gancho, né? Que agora acabou o carnaval. Eu sei que você tem o protocolo Não é Não. Né, que você utiliza em estabelecimentos como bares e também na prevenção do assédio, né, junto às empresas, nas empresas, estabelecimentos corporativos. Me explica o objetivo desse protocolo e como é esse seu trabalho. Certo. Então, o protocolo Não é Não, ele foi estabelecido por uma lei nacional. E existe também uma lei estadual que foi introduzida em fevereiro de 2023, no ano passado, estabelecendo que bares, restaurantes, casas noturnas e de lazer, eles devem capacitar seus funcionários, a sua equipe, anualmente para lidarem com situações de assédio, para o enfrentamento à violência contra a mulher, à violência sexual, principalmente. Existe uma estatística que mais de 66% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio dentro de bares e restaurantes, seja ele uma puxada de cabelo, um beijo roubado, uma passada de mão, entre outros tipos de violência. E muitas vezes esses locais eles não estão preparados suficientemente para acolher essa mulher nesse momento. Então, tanto essa lei estadual quanto a lei nacional, que é o que estabelece mesmo o protocolo Não é Não, ela foi inspirada em um protocolo que existe na Espanha, que ganhou grande repercussão depois do caso Daniel Alves, que ele foi condenado agora recentemente, né, por ter estuprado uma mulher
numa boate, numa casa noturna. E esse protocolo da Espanha, ele chamou a atenção com a efetividade, porque no primeiro momento que o funcionário, o guarda daquele local verificou o que estava acontecendo, ele mesmo acionou o protocolo, ele mesmo acionou os policiais, as autoridades responsáveis para lidar com a situação, e a mulher foi extremamente acolhida, não foi revitimizada, porque em situações envolvendo violência sexual, é muito comum uma revitimização, ou às vezes ela não ter acesso a esse suporte. Esse protocolo, então, ele vem estabelecendo algumas obrigações para esses bares, restaurantes, casas noturnas. E os colaboradores dessas empresas, dos bares, sabendo de todo esse protocolo, é mais fácil agir, né? Exatamente. Então, eles têm a obrigação de se capacitarem, de informarem essa mulher sobre quais são os seus direitos, de acolhê-la e isolá-la do agressor, então retirar o agressor do local, afastá-la, dar essas informações para que ela possa ter o poder de escolha, acionar os policiais. Também existe a obrigação de deixar muito claro e expresso um banner, um folder sobre as informações desse protocolo, que aquele local é um local que adota esse protocolo. Muitas vezes a própria mulher não sabe que isso existe. Exatamente. Então, além disso, também essa lei nacional que estabelece o protocolo, ela traz medidas de prevenção, campanhas de prevenção, para trazer esse tipo de informação para as mulheres também. Então, é algo extremamente necessário, que faz com que não se revitimize a mulher que passa por esse tipo de situação nesses ambientes. E isso, como que ele pode ser aplicado também em ambientes corporativos? Essa lei que eu falo especificamente é para bares, restaurantes e casas noturnas, mas dentro de empresas também existem legislações específicas que estabelecem a necessidade de prevenção e de enfrentamento ao assédio moral, sexual dentro do ambiente de trabalho. E você vai lá e aplica esse treinamento para os colaboradores. Para os colaboradores, incrível. Exatamente. Parabéns. Muito obrigada. Lívia, deixa eu voltar aqui para você agora, falando também em relação ao comportamento da mulher, no que se refere ao empoderamento feminino. Vamos fazer um comparativo como era antes e como que está chegando essa mulher para você agora, lá no consultório, no seu dia a dia. Eu acho até por conta da informação, né? Então, hoje o acesso à informação é muito maior, coisas que há 20, 30 anos a gente não tinha. Então, se a gente pegar a mãe dessa mulher que é 40 agora, ela não tinha esse acesso que essa mulher tem. Então, muitas vezes para ela, a menopausa era o fim da vida reprodutiva e o fim da vida produtiva dela, né? Então, ela não buscava muitos tratamentos, até os próprios médicos não tinham esse approach, né? De acolher, de estimular o autocuidado pós a menopausa. Não tem muito que a gente fazer, não. Esses sintomas são assim mesmo e meio que aceita que dói menos. E hoje a gente já não tem mais esse, né? Era doloroso até ouvir isso de um médico. Exatamente, mas não tinha muita opção também para ele fornecer naquela época, né? Hoje a gente já tem um conhecimento muito mais amplo, a gente consegue entender muito mais como abordar e como acolher essa paciente, né? Então, ela se sente até mais livre para falar e para tentar buscar alternativas para ela se sentir melhor nessa fase, né? Mas esse é um diferencial do seu trabalho. Além como médica, integrativa, ginecologista, você faz um trabalho de acolhimento para essa mulher, né? Me explica como que ela chega no seu consultório e sai de lá empoderada. E isso é muito legal, assim, porque eu ouço com muita frequência, se já até uma paciente falou para mim, mas se você não tem 40 ainda, como que explica você entender tão bem o que a gente está sentindo e acolher tão bem eu que tenho 50, 52? E aí eu falei, exatamente por estudar e por trabalhar o tempo todo com esse tipo de paciente, né? Então, claro que os artigos científicos ajudam muito a gente, as atualizações. Então, a gente vai entendendo fisiologicamente o que está acontecendo naquele corpo, né? Mas, antes de tudo, a gente precisa abrir a mente, abrir o coração e entender o que aquela mulher está passando e se colocar. Eu acho que a chave de tudo é isso, se colocar no lugar daquela paciente. E é isso que eu busco fazer em todas as consultas. Me colocar naquela situação, puxa, minhas filhas estão com 2 anos, mas assim, na hora que elas estiverem com 17, saindo de casa, como que eu vou me sentir no ninho vazio? O meu marido, ele não vai estar passando pela menopausa e eu vou estar passando. Como que eu vou me sentir tendo esses sintomas e ele está no auge da vida sexual dele e eu já não querendo mais ver sexo na minha frente?
Aí, como que eu vou estar se eu já estou super bem na profissão, mas eu estou cansada, estou desanimada, tudo que aquilo que eu conseguia fazer de esporte está difícil fazer, está difícil recuperar. Então, eu tento me colocar no lugar dela. Então, eu acho que é isso que faz diferença. Uma avalanche de comportamentos que você precisa entender que essa mulher está passando. E eu acho que pelo fato de ser mulher também é mais fácil isso, né? Então, acredito que viver aquele ambiente ali, viver aquelas emoções e transparecer, né? Acolher, falar, olha, eu imagino o que você está sentindo, eu sei, e eu sei que pode mudar tudo. E o fato de receber aquela mulher com tantas queixas, com tanta tristeza, muitas vezes, com tanta desesperança, e daqui 3 meses ela voltar uma outra mulher, igual eu ouvi ontem, eu falei, Lívia, você me trouxe esperança de vida novamente. Putz, isso é muito legal. E aí eu consigo saber que eu posso mudar a vida daquela paciente. Então, eu mostro isso para ela. Ó, você tá assim hoje, mas isso não é seu. Você não é assim. E eu consigo trazer você de volta. Então, ela sai muito melhor dessa consulta, né? É empoderamento feminino. Exato. E isso é maravilhoso, porque você consegue dar uma esperança de uma vida melhor para essa mulher, porque o IBGE aponta que a expectativa de vida de uma mulher atualmente é em torno dos 79 anos. Então, se você estima aí, né, que uma mulher 40 a mais já começa a fazer a prevenção da menopausa, entrando no climatério, nessa transição menopausal, já é indicado ir com você, ela tem praticamente metade da vida dela pela frente. Sim. E como faz, né? Muitas vezes ela está ouvindo de alguns médicos, mas isso é assim mesmo, o que você está sentindo é normal, que bom que você acolhe essa mulher. O que você fala para ela em relação a isso? Essa expectativa de vida que tem mais da metade da vida pela frente, como você lida com isso? Exatamente, e é muito legal quando eu pego essa paciente com 40, né? Porque muitas vezes quando ela chega já na menopausa, que é a última menstruação da mulher, e ela é ao redor dos 48 a 51 anos em média, essa paciente muitas vezes eu brinco que ela chega na vala, né? E quando eu pego essa paciente com 40, ela ainda está lá no ápice, e a gente vai deixar com que os sintomas que ela comecem a sentir façam com que ela passe devagarzinho pela menopausa e não caia na vala para depois eu ter que subir essa paciente de novo. Então, quanto antes a gente consegue fazer esse acompanhamento, melhor eu consigo preparar essa mulher, fazer o banco de músculo que a gente tanto pede para essa mulher chegar na menopausa com uma massa muscular legal, com um bom preparo emocional, se cuidando, se valorizando. Então, quanto mais precoce eu pego, melhor eu consigo preparar para a menopausa, né? E, às vezes, ela chega para mim na menopausa ou pós essa menopausa, já sofrendo há alguns anos. E aí, é um trabalho um pouquinho mais demorado, um trabalho um pouquinho mais difícil, mas a gente sempre consegue resgatar essa mulher. O alerta que fica, então, é não deixar esperar a menopausa chegar. É procurar uma ginecologista especialista antes para poder ter uma qualidade de vida melhor. E isso é uma informação que a gente tem muito recente, tá? Porque, assim, quando eu fiz minha especialização de ginecologia e obstetrícia há 12 anos atrás, a gente aprende lá com todos os livros e tal, que a gente espera a mulher ter a última menstruação, contou 1 ano, aí a gente fala, realmente ela entrou na menopausa. Aí que a gente pega essa paciente para tratar. E aí saíram vários trabalhos científicos, vários estudos nesses últimos 10 anos que mostraram para a gente que não. Quando a gente começa a cuidar dessa paciente 1 ano depois da última menstruação, vários danos celulares já aconteceram naquela mulher. E muitos irreversíveis. E ela fica sofrendo. Exato. E aí não, agora a gente sabe e a gente tem isso cientificamente comprovado, então não é achismo, que quanto mais precoce a gente começa a fazer o equilíbrio dessas oscilações hormonais, muitas prevenções a gente faz. De doenças cardiovasculares, de doenças cerebrais, de doenças ósseas. Então, quanto mais precoce for esse equilíbrio, melhor vai ser o ganho de vida dela. Rotina ginecológica em dia, principalmente para mulher 40 a mais, então. Principalmente. Maravilha. Isabela, você que é uma advogada que cresceu muito, né, de quanto você começou até agora faz quanto tempo? Fazem 6 anos. Ótimo. Você cresceu de uma maneira absurda, né? Eu acompanho o seu trabalho. Você também é coordenadora da Comissão da Mulher Advogada de Rio Preto e atende no seu escritório mulheres nessa especialidade. Como é o seu trabalho
de acolhimento e escutativa, já que uma da sua especialidade é o direito de família? Eu acho que conversa muito com isso que a Lívia estava trazendo sobre se colocar no lugar do outro e da empatia. Mas, principalmente, no direito, as pessoas muitas vezes acham que vão consultar um advogado e ele vai ser um profissional muito frio, que vai se ater somente a essa letra da lei. E eu lido com conflitos familiares, com mulheres que estão em uma situação de vulnerabilidade, muitas vezes emocional. Então, ela chega ali um pouco abalada mesmo emocionalmente, precisando conversar, precisando desabafar e precisando contar a sua história. Muitas vezes, quando eu estou escrevendo um processo, eu encaro isso como se eu estivesse contando a narrativa da história daquela mulher, fazendo ela ser ouvida dentro desse ambiente jurídico. Então, esse acolhimento, esse momento de acolhimento e de escutativa é um momento de ouvir. Porque muitas vezes a gente ouve já pensando no que responder, já pensando no que falar, sobre o direito que ela tem, mas não, a gente precisa ouvir completamente esse depoimento dela. Às vezes ela vai trazer informações para mim que não são tão relevantes para o direito, mas eu estou ali ouvindo e prestando meu apoio, realmente escutando, a escutativa. E essa escutativa técnica, porque dentro desse depoimento que ela vai estar me dando, eu vou ter que estar atenta para identificar quais são os pontos essenciais que preciso falar sobre o direito dela, dentro de um processo. Então, tem o lado humano, que está ali ouvindo, humano, mas exatamente. tem o lado também técnico, que você está ali Sim. pegando gatilhos para que possa favorecer dentro do seu trabalho. Sim, exatamente. E acolher essa mulher e mostrar para ela que existe saída para essa situação que ela está vivendo. Porque essa é uma frase muito comum que eu escuto das minhas clientes. Doutora, eu não vejo saída desse relacionamento, eu não sei o que fazer. Eu atendo muitas que estão se decidindo ainda pela separação. E não é como se a gente estivesse apoiando a separação, apoiando o divórcio, não é isso. Muitas vezes, na verdade, na maioria dos casos que eu atendo, a mulher talvez ela não esteja sofrendo uma violência física, mas ela está dentro de um relacionamento abusivo, que já tem violências psicológicas, brigas que afetam os filhos. Então, na verdade, a gente está ali trabalhando para que seja uma família saudável, porque se eles possuem um filho, a relação vai continuar para sempre, vão ser sempre pais daqueles filhos, mas que seja uma relação saudável e que sejam pessoas felizes. Então, a gente está ali para mostrar para essa mulher que existe, sim, saída para essa situação que ela está vivendo e quais são os caminhos jurídicos possíveis, que ela não tem o conhecimento, mas que é possível, sim. Muitas vezes eu acabo desenhando para ela, olha, você tem direito a isso, a sua dificuldade financeira, você tem direito à pensão alimentícia, você tem direito a ficar com a casa, a guarda dos filhos vai ser dessa forma, e a gente traça um caminho mesmo para ela lidar com essa situação. Que bom que você tem esse processo de esclarecimento, porque muitas mulheres não sabem dos seus direitos. Sim. E você acaba dando voz para essa mulher que muitas vezes está passando por um momento onde ela está calada, intrínseca, fechada, né? Você acaba dando poder, empoderamento feminino para essa mulher mesmo. Nessa escutativa, nesse acolhimento que você faz. Sim, é um momento mesmo de dar voz às mulheres. Eu sinto que tem muito a ver com isso. Você falou que lida, né, com divórcios e que não é que você incentiva divórcios, você analisa tudo o que está acontecendo. Me fala uma coisa, você não faz divórcios, você dá novas perspectivas para mulheres de uma nova vida. Me fala Sim. um pouco mais sobre isso. Realmente, a gente não está fazendo divórcio, a gente está fazendo uma renovação de um ciclo, uma nova vida mesmo, porque muitas vezes a gente lida com essas mulheres muito desesperançosas, achando que, ou porque ela está passando por um momento de divórcio, que é um processo de luto, né, do que foi, do que não é mais, do que pode vir a ser. E também, quando ela está passando por uma situação de violência física, psicológica ou patrimonial, ela está também vivendo esse momento de luto e está muito desesperançosa. Então, é dar novas esperanças, dar novos caminhos. E é muito bom encontrar essas mulheres depois e ver que a vida delas continuou muito melhor, que elas conseguiram se reerguer, se restabelecer, graças a esses direitos que elas tiveram acessos. E que você faz, né, elas saberem desses direitos que Sim. muitas vezes elas não sabem. Tá aí a importância de uma mulher advogada atender outra mulher. Sim, com certeza. O fato de ser mulher faz com que a gente conheça melhor esse universo feminino, o que ela está passando. Porque, como eu disse, nem todo divórcio envolve violência, mas sempre tem algo ali que eu acho que tem a ver com o próprio machismo da nossa sociedade, do homem ele tá num poder financeiro maior ou num poder de conhecimento maior,
e ter essa posição superior a ela, e ela está numa situação mais vulnerável. Então, ter acesso aos direitos e ter conhecimento impede, inclusive, que ela sofra uma violência patrimonial, que ela saiba exatamente o que ela pode pedir. E também, nesse momento de divórcio, separação, partilha de bens, é muito comum que essa mulher ela encare de forma se culpando. Ah, mas será que eu não estou sendo interesseira? É super comum esse tipo de narrativa que às vezes as pessoas colocam. É cultural, né? É cultural. Colocam nas mulheres que estão querendo se separar e simplesmente pedirem os seus bens que elas possuem direito. Então, será que eu não estou sendo, né, muito rigorosa ou se sente culpada com a questão dos filhos? Mas ali a gente está para mostrar também que é um direito dela, que está no Código Civil, por exemplo, desde 2002, que é um direito dela para ela conseguir viver bem em qualidade de vida, que ela não está fazendo nada de errado. Que o fato dela talvez ter ficado em casa, não ter para cuidar dos filhos e não ter se estabelecido profissionalmente como o marido que teve essa disponibilidade para sair para fora, é porque existia alguém que foi ela que estava ali dentro cuidando dessa casa e desse filho. Então, por isso, sim, ela tem direito a uma pensão alimentícia também. Ela era também a base da família, né? Ela era também. E o trabalho que ela fazia dentro de casa também é trabalho. É um trabalho de cuidado para outra pessoa, parceiro dela, por exemplo, poder sair e se reerguer profissionalmente também. E precisa ser valorizado, e muitas vezes não é. Exatamente. Lívia, dentro do mundo da menopausa, tem muitas oscilações hormonais. E como que você costuma brincar assim com as suas pacientes em relação que a menopausa é a adolescência da mulher adulta? E não deixa de ser, né? Porque, assim, um dos sintomas que a gente tem, que é muito comum nessa fase de transição, é a paciente chegar para mim e falar assim, Lívia, eu nunca tive a TPM que eu tô tendo. A TPM se intensifica, as cólicas se intensificam, todas as oscilações que geralmente muitas nunca tiveram. Nossa, Lívia, eu sempre entrei e saí da menstruação sem ter nada. Agora eu já consigo, parece que meu mundo cai 10 dias antes da minha menstruação e depois eu vou voltando, juntando os caquinhos de novo. Então não deixa de ser, né? O corpo, ele dá sinais que é um novo ciclo, que ela precisa entender, da mesma forma da adolescência, ela está saindo da infância para a vida adulta, então tem muitas transformações hormonais, mentais, psicológicas, né? Além da física, e na menopausa é a mesma coisa. Essa pré-menopausa, essa transição, é justamente isso. Tem as oscilações hormonais, as mudanças corporais que vão acontecer e que ela precisa tentar entender e buscar, por isso que eu sempre busco muito ter uma terapia, uma psicóloga nessa fase, do mesmo jeito que às vezes a gente vê algum adolescente com mais dificuldade nessa transição da infância para a vida adulta, a gente sugere um trabalho, às vezes até de psicoterapia, e é muito importante quando a paciente ela não foi preparada para essa fase, por isso que eu falo que esse preparo é muito importante, porque quando a gente pega a paciente antes dela entrar nessa fase, a gente vem trabalhando e vem preparando, então muitas vezes ela vai passar mais tranquilo. E quando ela não é preparada, ela chega com muitos problemas para enfrentar essas mudanças dessa fase. Na adolescência, são os pais que precisam entender os filhos. E na menopausa? Os maridos, primeiro, que eu acho que é a maior queixa que a gente tem, né? E os filhos também, né? Mas eu acho que a maior queixa que eu tenho, assim, é em relação ao companheiro ou à companheira que está do lado. Quando é um casal homoafetivo, é até mais fácil, porque elas estão passando as duas pelo mesmo momento. Mas o homem, ele vai ter uma oscilação hormonal um pouco mais tardia, né? Após os 60, alguns um pouquinho antes, mas a maioria mais ou menos ao redor dos 60. E a mulher, nessa fase, ela já passou, né? Então, a fase dela dos 45 aos 55, o homem está muito bem, obrigada. Então, muitas vezes, quando eu vejo que a queixa dela é muito assim, eu falo, traz teu marido na próxima consulta, deixa ele ouvir um pouquinho o que está acontecendo, deixa ele ouvir um pouquinho da minha boca, Isso o que ele precisa fazer, né? Então, às vezes, quando eu vejo que essa paciente é uma paciente pré-menopausa ou já na menopausa e chega com o marido, eu já, antes dela falar, eu já sei, eu penso comigo, bom, o problema tá que ele não está entendendo muito bem ela, então ela trouxe ele para ele escutar de mim o que está acontecendo. E é muito comum isso acontecer. É bom porque o marido, ou até mesmo o filho e a filha, acaba entrando um pouco nesse universo comportamental que a parceira, a mãe, está vivenciando e ouvindo de você, que é uma especialista. Exato. Sim. Em relação à autoestima dessa mulher 40+, o que a gente pode falar aqui, que tem tantas que devem estar nos ouvindo no Spotify, ou vendo no YouTube, ou até os recortes no Instagram,
Como que você consegue dar dicas de melhor qualidade de vida para elas se sentirem mais bonitas em relação à autoestima? Primeira coisa, eu acho que tem que aceitar o envelhecimento, né? Então, a gente tem fases na nossa vida. Não adianta o que está muito comum hoje, a gente buscar aos 50 o colágeno dos 20. A gente não vai conseguir trazer, mas a gente tem que ter um olhar de valorizar e ter mesmo uma autoestima para as mudanças que o seu corpo trouxe. Aquilo que você tem tatuado no teu rosto é fruto de tudo que você viveu até agora, né? Afinal, então, só não envelhece quem já morreu. Exato, e aí eu sempre falo, valoriza essa mulher que a gente tem hoje. Tudo que você passou, tudo que você enfrentou é um retrato do que a gente está vendo. É claro que a gente sempre pede, né? Fazer o seu autocuidado, né? Então, cuidar da sua pele, cuidado com o sol, protetor solar, cuidado com os alimentos que você coloca para dentro do seu corpo, que tudo que você ingere de alguma forma vai impactar, né? Com excesso de álcool, não ter o tabagismo ali, porque o tabagismo, tanto a parte endógena quanto a parte estética é muito influenciada. Então, a gente vê aquela paciente tabagista é uma paciente com menos colágeno, com mais flacidez, com mais ressecamento de pele, de cabelo, de unhas. Então, a gente sabe que tudo vai interferir. Atividade física, principalmente a atividade de hipertrofia muscular, ela é imprescindível, não só na parte estética, mas na saúde como um todo, porque a massa muscular, ela vai prevenir que a gente tenha problemas de alteração de colesterol, aumento de risco cardiovascular, aumento de risco de diabetes. Então, não é só a parte estética. Eu brinco com as pacientes que o músculo, fazer esse trabalho muscular não é uma opção para a mulher 40 a mais, é uma obrigação. Então, eu brinco que quem faz o que gosta é criança. Adulto tem que fazer o que é preciso. E a mulher 40 a mais, do meu consultório, ela sai com prescrição de exercício muscular, no mínimo 3 vezes por semana, que é o recomendado, né? Ajuda a evitar a sarcopenia, a osteoporose. Exatamente. O osso que ele é recoberto por uma camada substancial de músculo é um osso muito mais saudável, né? Eu costumo explicar para elas a nossa canela, né? Então, a parte da frente da canela não tem músculo. Se você der uma pancada, você já sente uma dor. Dá uma pancada na panturrilha. Você não vai sentir. Por quê? Porque tem uma camada muito grande de músculo. Então, o osso do nosso corpo todo é assim. A gente precisa ter esse revestimento muscular para ter uma proteção óssea, para evitar uma perda óssea, levando a osteoporose, fraturas e tudo mais. Então, é importante que a gente tenha esse autocuidado no dia a dia para que a gente resgate essa saúde, essa autoestima dessa mulher chegando na fase do final da vida reprodutiva dela. Resumindo, né? Então, as dicas. Procurar uma especialista antes de a menopausa chegar. Exato. Bateu ali perto, um pouquinho menos ou um pouquinho mais de 40 anos, procurar uma especialista na saúde da mulher. Exato. Atividade física, em especial a musculação. Exatamente. E alimentação saudável para ela também se sentir bem, ter uns bons nutrientes para ter uma boa qualidade de vida. Não inflamar o corpo, né? Sempre a gente tentar atividades que a gente vai desinflamar e não inflamar, né? Um sono de qualidade, fazer o controle de estresse, né? Tudo que a gente pode favorecer para as nossas células trabalharem melhor. Olha aí, uma consulta no meio do podcast você acabou de dar. Pois é, eu tô aqui pensando, eu tenho 30 anos, né? Já ficar atenta a essa questão da musculação, achei super interessante. E da alimentação saudável desde agora. Já começa? Sim. Isa, em relação à maternidade solo, você atende muitas mulheres que têm essa batalha diária também, Sim. que é esse mundo mais solitário, né? Enfrenta os desafios sozinha, não tem ninguém para dividir as conquistas. Me fala um pouco desse seu trabalho para ajudar essas mulheres. Certo. A maternidade solo ela é uma realidade no nosso Brasil. A maioria das mulheres, elas vivem, mais de 55% das mulheres são mães solo aqui no Brasil hoje. E a gente fala, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido essa frase, que é preciso uma aldeia para criar uma criança, né? E essa mulher sem rede de apoio, ela está numa situação de maior vulnerabilidade. O trabalho que a gente exerce com essas mães, além de fortalecimento, de poder encontrar quem é a rede de apoio para estar ali, familiares, muitas vezes as próprias avós, né, acabam se tornando essa aldeia, essa rede de apoio para conseguir a criação dessa criança. Mas nós trabalhamos cobrando judicialmente os direitos que não são nem da mãe, são da criança. O direito à pensão alimentícia, a regulamentação da guarda, a convivência com o pai.
Isso é extremamente importante, porque quando a gente regulamenta juridicamente, pode ser até por meio de um acordo. Muitas vezes eu falo, as pessoas falam, é sempre um processo judicial. Mas não, a gente pode sentar com esse pai também e trazer as informações necessárias, o que pode acarretar, quais são as consequências jurídicas, para tentar elaborar um acordo da forma mais amigável possível. E é importante que a gente regulamente guarde convivência e pensão alimentícia, porque se isso não está no papel, se o acordo foi feito apenas em uma conversa, né, a gente fala acordo de boca, entre aspas, não é possível cobrar isso juridicamente. Então, não é possível cobrar uma pensão alimentícia, não é possível cobrar que o pai cumpra a convivência. E quando nós falamos sobre pensão alimentícia, as pessoas pensam que a pensão alimentícia diz respeito apenas à alimentação. Mas não, pensão alimentícia envolve todos os gastos com a criança. Moradia, a água, a energia, a internet que ela utiliza, o que ela faz no momento de lazer dela, educação, vestimentas. Remédios. Então, tudo isso envolve a pensão alimentícia, que faz com que ajude essa mãe que ela está sendo solo, né? Muitas vezes. E quem ganha com isso, indiscutivelmente, é a criança em questão. É um direito da criança, não só da mãe, é um direito da criança. E quando a gente fala sobre maternidade solo, eu acho que é um assunto que se liga muito com o que a gente estava falando agora há pouco, sobre o trabalho de cuidado. Que, às vezes, essa mulher ela ainda está num casamento, mas ela está exercendo, ainda assim, uma maternidade solo, vamos dizer, porque ela está sendo a única responsável. Porque, culturalmente, as mulheres foram destinadas principalmente a esse trabalho de cuidado, a esse trabalho doméstico. Mas os cientistas, hoje, os estudiosos desse tema, eles falam que não há nada no trabalho doméstico e de cuidado que faça com que ele seja especificamente para a natureza feminina. Não. Os homens, eles podem, sim, dividir as tarefas domésticas igualmente junto com a mulher, porque hoje essa mulher, ela adentrou ao mercado de trabalho, ela não fica só em casa. Então, existe uma pesquisa que demonstra que essa mulher hoje ela tem uma jornada intermitente, triplificada, porque além da jornada de 40 horas semanais do trabalho remunerado, ela tem uma jornada não remunerada dentro de casa, porque ela acaba sendo a única responsável para gerenciar toda aquela casa, para ver qual vai ser a comida de toda a família, para ter os cuidados com os filhos, ou às vezes os cuidados com idosos ou com pessoas com deficiência também entram nesse trabalho de cuidado. Isso acaba dando até exaustão para essa mulher. Exaustão acaba afetando a saúde mental dessa mulher, sim. E muitas vezes esse tipo de situação também são motivos para separações. O fato dela estar ali sozinha, já lidando com tudo isso, sem um parceiro que a ajude, faz com que ela, procure, então, já que eu estou sozinha, vou prosseguir assim. Não vou ter mais alguém ali que está, na verdade, tornando um peso. Então, é algo muito sério que a gente precisa discutir. É um assunto que está muito em alta. Tanto é que foi o tema da redação do Enem do ano passado, porque é preciso discutir políticas públicas sobre esse assunto e, além disso, conscientização das famílias, dos homens principalmente. A gente precisa conversar com eles sobre isso, sobre divisão de tarefas igualitárias, sobre cumprir o papel de pai e de paternidade de forma adequada, porque essa mulher ela não é só mãe, ela tem todas as funções que os homens têm também. Vamos compartilhar, minha gente, compartilhar, esse dividir. conteúdo do Pode Crer a todos. Sim. Lívia, pegando o gancho no que ela falou, exaustão da mulher. Você que deve ouvir muito isso lá no seu consultório, em relação à atribuição, aqui, o que eu quero me referir, à libido feminina. Nem sempre a falta de libido está relacionada a hormônios. Me fala um pouco mais sobre isso, pegando esse gancho relacionado à exaustão. E a gente tem que lembrar que, dentre as causas que a gente tem, que essa diminuição da libido é uma das principais disfunções sexuais femininas que a gente tem, que é a diminuição do desejo. E é uma indicação de reposição de testosterona, a diminuição do desejo, só que a gente precisa lembrar que a gente vai ter, muitas vezes, uma produção hormonal ok e uma diminuição de desejo. Por quê? Porque uma das principais causas de diminuição de desejo é o estresse. A falta de testosterona vai estar em 7º lugar nas principais listas falando o que causa a disfunção de desejo. Então, a gente tem o estresse, a gente tem a insônia, a gente tem a depressão, a gente tem várias coisas em relação ao relacionamento. Então,
Eu ouvi hoje mesmo no consultório, doutora, eu não tenho a mínima vontade de estar perto dele, porque é uma grosseria tremenda todos os dias, desde a hora do café da manhã ao horário do jantar, que a última coisa que eu quero é uma aproximação íntima com ele. Então, assim, como você vai dar testosterona para essa mulher que não quer conscientemente e psicologicamente estar ao lado daquele companheiro? Então, não é o hormônio que vai resolver aquilo, né? E a gente também tem um déficit cultural muito grande dessa mulher buscar o sexo, né? Porque o desejo feminino, ele vai ser um desejo espontâneo, que é o desejo masculino, no início do relacionamento. Depois, a gente vira uma chavinha e passa a ter o desejo responsivo. E o desejo responsivo, ele vai surgir de um estímulo. Seja ele um estímulo visual, seja ele um áudio, seja ele um visual, seja ele um toque, seja ele uma aproximação com a outra pessoa, mas precisa desse estímulo. Ele não vai brotar. E culturalmente a mulher não foi criada para pensar nisso. Exatamente. A gente pega exemplos básicos, né? Olha o WhatsApp do seu companheiro com os amigos de futebol e das suas amigas de corrida, por exemplo. Quantas pornografias vocês falam no grupo de amigas de corrida? 0. No meu grupo de amigas de corrida tem 0 pornografia. Eu pego o WhatsApp do meu marido de futebol, a cada 10 mensagens, 9 são pornografias. Então, além deles terem essa facilidade do desejo espontâneo, eles têm estímulos a todo tempo, né? Quando você está sozinha no seu carro, o que você vai ouvir? Uma música, liga no rádio. Pode escrever. Põe um podcast, põe uma sexóloga falando, né? Eu vou dormir, eu vou em vez de você ficar olhando besteira no Instagram, vai ler um livro erótico. Não precisa você entrar na internet e ficar vendo vídeos de filmes pornográficos. Não, são coisas sutis, eróticas, para você pensar, para você se conhecer. Como que eu vou saber que o meu desejo é responsível? Se eu estudar. Se eu ler a respeito. E como eu vou saber o que eu gosto de fazer para passar para aquele parceiro, para aquela parceira? Me masturbando, me tocando, conhecendo o meu corpo. Então, é muito difícil porque a nossa cultura não ensina, não fala isso, né? E é por isso que na consulta eu busco bastante isso com a paciente. Eu já tive pacientes de 50 anos que foram ser examinadas e não sabiam onde era o clitóris e para que servia o clitóris dela. Aos 50 anos. Não é pessoa desinformada, é pessoa muito bem estudada, por sinal. Que ótimo que lá no seu consultório você ajuda essas mulheres apresentando esse lado que culturalmente elas foram criadas, né, para não vivenciar tudo isso, e você dá esse empoderamento sexual para elas, vamos dizer assim. Exatamente. Então, esse autoconhecimento é muito importante, né? Para ela até se conhecer e se satisfazer sozinha e ensinar o outro, procurar no outro aquilo que dê mais prazer a ela, né? Então, precisa ter essa troca. Agora, conta para todas as mulheres que estão nos ouvindo e homens também que precisam saber que história é essa que mulher é como se fosse um painel de avião. Isso a gente fala que... E esse painel tem que ser preparado, né? Além dele ser um painel, ele tem que ser preparado. Tem que ter um bom piloto. Exatamente. Então, a gente brinca que essa questão do desejo responsivo e espontâneo, ele é muito bem trabalhado aí, né? Então, materializar as coisas fica muito mais fácil para as pessoas entenderem, né? Um homem, a gente brinca que é um interruptor de luz, né? Liga, desliga, basta você mandar uma mensagem mais quente no WhatsApp ou se trocar na frente dele, já ligou, já acendeu, vida que segue. E a mulher não. Todos os botõezinhos do painel de avião têm que estar todos na mesma sintonia. Acordar com um bom dia, um beijo, mandar uma mensagem carinhosa no meio do dia. Na hora que chegar, deixa, amor, vai, deita lá, senta lá um pouquinho que deixa que eu vou tirar a mesa do jantar, deixa que eu lavo essa louça. Eu vou pôr a criança para dormir. Mas não, eu que vou fazer hoje. Vai descansar. Aí, na hora de dormir, você vai chegar, os botõezinhos estão todos ligados. É muito mais fácil o acesso a essa máquina, né? Com então, certeza. A gente brinca que todos esses botões precisam estar muito bem acionados, Eles né? foram acesos desde manhã. Sim. Vai ligando, a hora que chega ali à noite, se for o caso, né? Exato. Estão todos já ligadinhos. Sim. Eu achei muito interessante isso que você colocou, porque tem muito a ver com o que eu estava falando da divisão das tarefas domésticas. Como que uma mulher, além da questão fisiológica que ela está passando pela menopausa, como uma mulher que está sobrecarregada, estressada, vai ter libido?
realmente isso afeta muito mesmo. Com certeza. Então, essa parceria, essa divisão igualitária das funções ajuda também o casal a ter uma rotina mais saudável, inclusive sexual. Exato. Né? Tem uma frase aqui, abre aspas, homens que se preocupam mais com o orgasmo feminino do que com o seu próprio merecem o céu, fecha aspas. Comente essa frase, Lívia. Exatamente, né? Porque eu acho que a partir do momento que a gente descobre como é a nossa resposta sexual e passa isso para o parceiro, fica muito mais fácil dele entender como funciona a nossa máquina, né? Porque, infelizmente, isso não é ensinado para o homem, né? Então, poucos têm essa consciência que a nossa resposta sexual é mais lenta, que a gente precisa de ter essa conquista antes do sexo, que até no momento do sexo mesmo, o estímulo para a gente chegar no nosso ápice de excitação, ele é muito mais lento do que o estímulo que a mulher faz ao homem, né? E a gente tem uma desvantagem que a gente não tem uma ereção. Então, o homem, a gente consegue saber que a gente está no caminho certo porque a gente vê a ereção peniana. E a mulher, ela não consegue demonstrar. O nosso clitóris, ele é interno. Então, o nosso pênis, ele faz a ereção para dentro, né? Então, o homem não consegue. Então, precisa ser verbalizado isso, né? Então, precisa ser falado o que tá bom, o que não tá, já tá ótimo, não. Porque, assim, senão também não tem como ele saber, né? Então, é importante que o homem olhe para a sua parceira e procure entender o que está acontecendo com ela também, para que eles entrem numa sintonia e seja bom para ambos, não somente para um, né? Mas eu acho que isso vem mudando, eu acho que a gente vem tendo essa consciência. Eu observo muito isso no consultório, que cada vez mais a gente tem parceiros vindo em consulta junto com as parceiras, e eu acho que é o caminho, né? Eu acho que para o homem valorizar e ter uma mulher satisfeita ao seu lado, ele precisa sentar, ouvir e ter uma escuta ativa, né? Não só na hora do sexo, mas antes, depois. O que você gostou, o que você não gostou, o que a gente pode melhorar? E muitas pacientes que têm 40 anos de relacionamento nunca sentaram para conversar sobre sexo com o parceiro. Culpa do parceiro também, que nunca perguntou nada também. Vai que eu pergunto e não tá bom, e aí eu vou ter que mudar. Tem essa. Tem que ter um entendimento e uma sensibilidade. Exato. Dos dois. Sim. Isabela, me fala um pouco em relação, dessa mesma maneira que mulheres não sabem, né, dos seus direitos, de como melhorar os seus desejos, a sua vida sexual. Elas muitas vezes não sabem o que é uma violência doméstica. Sim. O que caracteriza, de fato, uma violência doméstica? A violência doméstica, ela é a violência que acontece dentro do ambiente familiar ou em relações de afeto também. Não necessariamente moram no mesmo local, mas têm uma relação de afeto, ou eles também não moram dentro do local, mas possuem relação de parentesco. E a violência, às vezes as pessoas, quando a gente nomeia violência, acham que é só a violência física, aquela que deixa marcas físicas, né? Um tapa, um soco, a violência física. Mas não, a violência doméstica, ela também pode ser uma violência psicológica, que diz respeito sobre atacar a autoestima dessa mulher, xingamentos, humilhações, controle, né, isolamento dessa mulher. Isso é muito característico da violência doméstica. Começa a afastar ela de familiares, de amigos, a controlá-la onde ela vai, onde ela não pode ir. Isso também caracteriza uma violência doméstica, psicológica. A violência moral, que diz respeito a humilhações, a calúnia, a injúria, a difamação. A violência patrimonial, que também é muito difícil de ser identificada. Ela pode acontecer de forma sutil, mas, inclusive, num processo de separação, a pessoa começar a se desfazer de bens, fraudar uma partilha de bens, é uma violência patrimonial. A violência patrimonial também, ela pode ser caracterizada com a destruição de objetos pessoais dessa mulher, ou ocultação, ou impedimento dela ter acesso a objetos pessoais, documentos, instrumentos de trabalho, ou ter acesso ao próprio dinheiro. Não sei se é comum, mas muitas vezes já ouvi muitas histórias de mulheres que recebiam salários e tinham que entregar para o marido, né? E aí ele se desfazia desses dinheiros. E elas nem têm ideia que isso é uma violência doméstica. E, inclusive, a gente acredita que essa violência ela só acontece com mulheres que são muito vulneráveis, né? Que não têm conhecimento nenhum, ou que não trabalham, ou que estão numa classe social inferior. Mas não, pode acontecer com mulheres de classe alta. Na verdade, todas nós estamos sujeitas.
Inclusive, aconteceu com a Ana Hickman. A Ana Hickman, ela sofreu, além de violência física, ela sofria violência psicológica. E também tem indícios aí, pelo que a gente vê nas mídias, claro que a gente não tem acesso a toda a história, mas de violência patrimonial, que o ex-marido dela, ele era sócio e ele desviava ali o dinheiro dela, né, do que ela construiu na carreira. Então, qualquer uma de nós também está sujeita, independente de ter acesso ou não. Da Ana Hickman ficou conhecido nacionalmente. Nacionalmente. Mas é comum, quando se fala violência doméstica, nós, né, que somos leigos no assunto, acharmos que é só mais na classe menos favorecida. Sim. E não é bem assim que acontece. Não é bem assim. Como eu disse, é muito difícil até eu lidar com um divórcio que não está sendo amigável e de conciliação, porque eu também realizo divórcios de conciliação, de sentar para conversar com as duas partes, entender as necessidades de ambos. Mas quando a gente fala de um divórcio litigioso, que vai para o judicial mesmo, é difícil eu encontrar alguma situação que não tá havendo, que não houve pelo menos uma violência psicológica, um ataque a essa mulher ou uma violência patrimonial, de tentar esconder, de achar que ela não tem direito mesmo, sendo que é um direito dela legal mesmo, está expresso na lei e impedi-la de ter acesso a isso é uma violência patrimonial. E no seu atendimento, com acolhimento, escutativa, você também... Aí chega o momento de você falar e explicar tudo isso. Dentro do seu trabalho. Sim, com certeza. De nomear para ela, olha, isso que você está vivendo também é uma violência. De fazer ela identificar. Às vezes, as mulheres que estão sofrendo violência procuram o auxílio jurídico para uma medida protetiva, por exemplo. No momento que ela está sofrendo violência, ela já chega depois de ter sofrido todas essas outras, psicológica, patrimonial, moral, e ela vai procurar ajuda depois que ela sofreu mais de uma vez a violência física. Mas não, todos os sinais estavam antes. E aí, conforme a gente vai conversando com essa mulher, a gente já identifica que ela não tinha acesso a dinheiro, que ele controlava tudo que ela fazia, o que ela comprava, onde ela ia. Enfim, isso já estava presente. E era possível até ela sair disso antes de explodir para uma violência física, né? E ajuda agora todas as mulheres que estão nos ouvindo ou nos assistindo. Fala um pouco mais sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela é considerada uma das 3 melhores legislações do mundo. O Brasil realmente é um pioneiro nessa proteção das mulheres. E eu acho que, assim, algo muito relevante de trazer sobre a Lei Maria da Penha, além dela prever o que é a violência doméstica, especificar quais são os tipos de violência doméstica, é algo inovador que ela traz, que são as medidas protetivas. As medidas protetivas de urgência, elas podem ser, tem as mais comuns, que é de afastamento do lar, de não entrar em contato, mas ela pode ser qualquer medida para a proteção daquela mulher. Por exemplo, uma medida patrimonial, de alimentos, antes dela pedir isso num processo de família, uma medida patrimonial porque ela não está tendo acesso a alguns bens que são essenciais para ela, o próprio celular, muito comum de acontecer. Então, a gente fazer a busca e apreensão desse patrimônio. E a medida protetiva, hoje, pelo menos aqui no nosso município, eu tenho a segurança para falar que todas as mulheres que procuraram medida protetiva em Rio Preto, elas conseguiram uma proteção efetiva. Elas não foram, por exemplo, não explodiu em um feminicídio. Está funcionando. Está funcionando. Então, é realmente uma medida efetiva e que funciona muito. E, além disso, essa medida protetiva, ela não precisa caracterizar o crime em si, porque às vezes a violência patrimonial, a violência psicológica, ela é difícil de identificar um crime, ou às vezes a mulher mesma ela escolhe, eu não quero processar esse parceiro, que também é o pai dos meus filhos muitas vezes, não quero processá-lo criminalmente, não quero que ele vá preso. Então não é preciso você representá-lo criminalmente para você pedir a medida protetiva. Você pode somente pedir ela e se proteger e regularizar as questões de um processo de família e não prosseguir com um processo criminal. Que ótimo. Mais segurança para a mulher. Mais segurança. Eu acho importante te colocar isso porque, às vezes, as mulheres ficam com medo de fazer esse pedido. Mas a medida protetiva não é um processo criminal. Eu acho que isso facilita para que elas possam mesmo buscar essa ajuda. Medida protetiva não é um processo criminal. Apenas se ela quiser processá-lo criminalmente, vai ser. Que ótimo. Sim. Lívia, vamos falar aqui em relação a esse comportamento da mulher 40+. Que imagino que deve ser assim, né? Eu tenho 48 anos, estou vivendo muito esse universo que você fala, as minhas amigas, o meu meio social. E o que está acontecendo é o seguinte, hormônios oscilando, a gente se olha no espelho e não se reconhece mais, né? O rosto começa a criar um derretimento. A gente, muitas vezes, está no auge da carreira, num pico bacana, num movimento gostoso de trabalho.
tem crianças em casa ou adolescentes e jovens que passaram na faculdade, vem a síndrome do ninho vazio. Ao mesmo tempo, os pais estão envelhecendo, tem que ajudar também, dar um apoio para os pais, ir numa consulta médica, ou se passar por uma cirurgia, acompanhar esses pais junto lá no hospital. E vem essa baguncinha hormonal. Como você lida com tantas oscilações e tantos altos e baixos com essa mulher? Como que você faz com essa mulher que chega lá desmontada no seu consultório? Como você faz o empoderamento para essa mulher? Isso é importante a gente colocar para essas mulheres o quanto esse cuidado prévio vai impactar aí, né? Porque se essa mulher vem trabalhando essas oscilações, a gente não vai ter tantas queixas da parte fisiológica para ela poder conseguir lidar com todas essas alterações ambientais que vêm acontecendo, né? E eu sempre falo, isso a vida toda, mas principalmente nessa fase, a mulher precisa ser a prioridade dela, né? Ela tem que ter aquele momento para se cuidar, para fazer seu exercício, para respirar. Então, nem sempre que os pais pedirem vão ter a atenção dela, nem sempre que os filhos pedirem vão ter a atenção dela, nem sempre ela vai estar ali disponível para o marido a hora que ele quiser. Ela precisa se valorizar, ela precisa buscar o seu equilíbrio, porque caso ela não esteja equilibrada, ela não vai conseguir ajudar a outra pessoa, né? Então, é muito comum ela estar totalmente confusa para que lado ela vai, e sendo que, na verdade, eu falo, agora é o momento de você ser sua prioridade. Então, assim, quando os filhos são pequenos, a prioridade são os filhos. Quando você tem os pais mais debilitados, a prioridade são os pais. Quando seu marido está numa transição profissional, você vai estar ali. Só que tem um momento que ela precisa olhar para si. E é muito legal trabalhar com essa mulher, porque é o momento que a mulher chega no meu consultório e fala, Lívia, agora eu preciso olhar para mim. O meu corpo está pedindo isso. Então, é muito legal porque é o momento que eu falo e ela vai escutar e ela vai botar em ação. Porque é diferente de atender uma adolescente, é diferente de atender uma mulher de 20, 30 anos, que ela não colheu nada daquilo que ela plantou ainda, ela não tem tantos problemas, o corpo dela está no auge, ela está ótima. Então, por mais que você fale, olha, você precisa se cuidar, vamos fazer exercício, vamos comer melhor, assim, ela não vai se importar muito com aquilo naquele momento, mas essa mulher que está com mais de 40, que está chegando na menopausa, ela já está sentindo, Lívia, meu corpo está dando sinais. Falei, pois é. Então, você precisa olhar para ele agora. Então, eu acho que voltar os olhos para si é a chave do processo. E aí, ela estando melhor, mais equilibrada, ela consegue trabalhar todos esses fatores ao seu redor com mais facilidade. Ela precisa colocar a máscara de oxigênio nela primeiro, para depois colocar nos outros. Exatamente. Porque se ela não estiver bem, ela não consegue estar equilibrada emocionalmente, fisicamente, para atender essa demanda toda. Exatamente. E aí você ajuda ela em todas essas questões. Exato, a buscar esse equilíbrio, né? A respirar e falar, olha, vamos colocar cada cubinho no seu lugar e ver que se não tiver o centro ali, tudo vai desmoronar. E aí ela começa a entender, não, você tem razão. E é muito comum, eu não tenho tempo para me exercitar. Eu preciso dormir tarde porque eu tenho que organizar o dia de não sei quem. E tudo tem uma desculpa, né? E aí eu falo, olha, para quem quer, não tem desculpa. Para quem não quer, qualquer coisa vai virar. Então, elas começam a entender essa importância. Então, por isso que é muito legal trabalhar com essa mulher. Eu achei incrível isso que você colocou, Lívia. Eu queria fazer um comentário sobre, porque eu acho que o nosso trabalho, às vezes, atendendo mulheres, que eu também lido com essa faixa etária, assim, de mulheres, e muitas vezes elas procurarem os seus direitos, também é um momento que elas estão olhando para elas, para a necessidade delas. Sim. E deixando a necessidade dos outros, do que os outros estão pensando e vendo o que ela realmente quer. Então, é muito esse momento também, às vezes, que eu encontro essas mulheres. E isso não é um sentimento egoísta, literalmente do autocuidado. Sim, do autocuidado. Cuidar primeiro de si para poder cuidar melhor do outro. Muito bem. Lívia, em relação a essa mulher que chegou lá, que esse turbilhão, né, de oscilações que estão acontecendo na vida dela, como é o seu critério? Muitas têm informação fidedigna de um profissional especialista do que é fazer uma reposição hormonal. Outras desconhecem totalmente os critérios.
quais são os critérios para saber se uma mulher está apta ou não para fazer reposição hormonal? É importante a gente sempre avaliar essa mulher como um todo, né? Então, não é assim, ver se ela tem uma deficiência hormonal e entra com hormônio. Porque o hormônio que a gente vai colocar, por mais que a gente trabalhe com hormônios isomoleculares, que são muito semelhantes aos hormônios naturais, então a gente tem um impacto muito menor no corpo dessa mulher, né? Trabalhar com esse tipo de terapia. Mas o corpo que vai receber esse hormônio, ele precisa estar íntegro, ele precisa estar saudável. Então, a gente sabe hoje que a gente tem poucos critérios de contraindicação absoluta à terapia de reposição hormonal e alguns com contraindicação relativa. Então, é muito importante individualizar. Da mesma forma que a gente individualiza dose, tipo, vias de administração, a gente vai individualizar e vai avaliar caso a caso, né? Tem alguns casos que a gente sabe já de antemão que não terão como entrar com o hormônio de fato. Por exemplo, aquela paciente que tem história pessoal de um câncer hormônio dependente, câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de ovário, que são cânceres estimulados pelo hormônio. Então, essas pacientes realmente não poderão fazer reposição hormonal. Aquelas pacientes que estão com doença cardíaca ativa, acabaram de sofrer um infarto, estão anticoaguladas, estão em risco cardiovascular agudo, a gente tem que ter um cuidado diferenciado, muitas vezes vai ter que esperar um pouco. A paciente que tem doença hepática grave, aguda, que não consegue metabolizar medicamentos, hormônios, muitas vezes a gente não vai conseguir fazer a reposição hormonal. Doenças como lúpus eritematoso sistêmico, porfiria, são algumas doenças que a gente não pode entrar com a reposição hormonal, mas muitas que as pessoas têm, tem uma história familiar da minha avó que teve câncer de mama. Sua avó teve câncer de mama. Ela tem que ser avaliada individualmente. Você não tem nada a ver com isso. O que contraindica absoluto é somente a história pessoal. Mas eu tenho na história muitos casos de trombose. Eu já tive uma trombose viajando 10 horas, 12 horas de avião para a Tailândia. Isso não tem nada a ver. A trombose, a gente vai ter que avaliar a sua via de administração. Então, é importante que sente com um profissional especializado, que saiba identificar, que estude, que atualize todas as contraindicações e indicações para cada caso, porque não adianta ser aquele profissional que está com o que ele aprendeu há 20 anos atrás, quando o que a gente tinha disponível eram hormônios artificiais, a gente usava estrógeno de égua prenha na mulher. Então, claro que tivemos vários efeitos colaterais, porque era um tipo de terapia que não era condizente com o organismo feminino. E hoje a gente tem muito sucesso e muita segurança com a reposição com os isomoleculares. Não adianta ser contra ou a favor, tem que saber dos riscos e dos benefícios. Tem que estudar e individualizar caso a caso. Muito bem. E me fala uma coisa, em relação às que podem fazer, ótimo, é notório que a qualidade de vida delas melhora muito. E as que não podem fazer, você faz um trabalho com fitoterápicos, como que é isso? Acho que até antes do fitoterápico, o que a gente tem que pegar muito em cima dessa paciente que não vai usar reposição hormonal, óbvio que aquelas que vão usar também, eu fico muito no pé delas, mas o estilo de vida. Quando a gente trabalha muito o estilo de vida, os danos dessa perda hormonal serão muito menores, né? Então, aquela paciente... fato. É fato. Isso a gente vê na clínica, isso a gente tem estudos. Então, aquela paciente que tem um sono de qualidade, não é dormir 8 horas por noite, é dormir entre 9 e 10 da noite até umas 5, 6 da manhã. Por que isso? Isso foi dito? Não, isso é a nossa produção de melatonina endógena. Isso é a nossa produção de testosterona noturna. Então, a gente tem que trabalhar o sono. O sono, ele é muito importante na produção hormonal, na minimização de riscos. A melatonina é um maestro de uma orquestra que a gente tem hormonal, só que ela só tem um horário para ser produzida. Então, você precisa estar em sono profundo para você produzi-la. Então, não adianta dormir meia-noite, 1 hora e acordar às 8, 9 da manhã. Não adiantou nada você dormir 8 horas. Você precisa ter um sono de qualidade no horário correto. Água é de extrema importância. Hoje, as pacientes não bebem água. Eu bebo 1 litro, eu esqueço de beber água. Gente, água é essencial para todo o funcionamento do organismo. Uma dica simples que está fácil para todas, né? Exato. Então, assim, tem que calcular de acordo com peso e altura, mas em média 2,5 litros, 3 litros, né? Exercício muscular. O ganho de massa muscular vai prevenir muitos danos que a gente vai ter com a perda hormonal,
né? O teu intestino funcionando bem. E assim, não existe intestino constipado. Existe aquela mulher que não se alimenta direito com fibras, que não toma água suficiente e não faz exercício. Porque quem tem essa alimentação saudável, que não tem industrializados, pobre em açúcar, pobre em sal, que não fuma, que bebe o mínimo possível e às vezes se não beber, melhor ainda, principalmente para essa paciente que não vai fazer reposição hormonal, o álcool é muito ruim. Então, o que eu posso fazer que eu não vou entrar com hormônio? Tudo isso. E é claro que a gente entra com análise de vitaminas, nutrientes, ver o metabolismo celular, mitocondrial, tudo para que a gente faça ajustes com nutracêuticos, com fitoterápicos, para auxiliar as células a funcionarem melhor na ausência daqueles hormônios, né? Mas não adianta, a gente sempre fala que tanto a reposição hormonal como a suplementação, ela vai vir como uma cereja em cima do bolo. Se esse bolo não está bem feito, não adianta eu querer confeitar ele, porque não vai adiantar. Então, o bolo ele vai ser a alimentação saudável, o sono de qualidade, o controle de estresse, o exercício. Então, ele precisa estar muito bem sustentado. Senão, para que você vai suplementar? Que muitas sabem que precisa ser feito, mas não se ligaram que chegou o momento que elas não podem mais escolher. Precisa ser feito, pronto e acabou. Exato. E seguindo as suas recomendações médicas também. Exato. Isabela, eu imagino como que deve ser a sensação de quando uma mulher estava presa a um relacionamento abusivo, ela sente a liberdade no rosto dela que foi dada pelo seu trabalho, por um divórcio bem feito. Me explica como que é essa sensação. Eu queria ouvir, assim, não relatos de como que é a sensação dessas mulheres. Essas mulheres, elas me procuram muitas vezes com essa frase que eu disse que é muito comum, sem saída. E quando a gente desenha essa saída para elas, mostra que sim, é possível, os direitos que ela tem. E quando ela passa por essa fase, porque é uma fase desafiadora, muitas vezes a gente trabalha, tem uma abordagem multidisciplinar, indica psicólogos parceiros, psicólogas parceiras para estarem acompanhando também, porque a rede de apoio é muito importante para passar por esse momento de divórcio. Mas quando isso passa, a sensação de liberdade é muito gratificante, primeiro de tudo, ver elas nessa situação, nesse estado, ver o contraste de como elas chegaram e de como elas saíram desse processo todo. E a sensação de liberdade realmente é impagável, de recomeço, de nova vida, de felicidade, de saber que existe vida depois de um relacionamento abusivo, depois de uma violência, ou depois até de um conflito familiar muito grande, que existe vida depois disso e muita vida, que é possível ser feliz de novo. Essa é a sensação. Deve ser muito satisfatório você ver esse renascimento acontecendo, o brilho no olhar dessa mulher. Com certeza. Ela deve ficar até mais bonita. Com certeza, fica mesmo. E também é interessante ver o impacto positivo nos filhos que estão envolvidos, porque um pai que ele está sendo violento, esse ambiente familiar está afetando também as crianças, né? Não é saudável para as crianças. Os filhos precisam, não só... É importante a família unida, mas às vezes as mulheres ficam presas por conta deles, mas os filhos precisam de pais felizes, de mães felizes. Então, o impacto dela positivo, de que ela está livre, de que ela está feliz, de que ela está recomeçando a vida, impacta também diretamente a vida dos filhos, e essas crianças estão realmente mais saudáveis e mais protegidas. Certamente, com essa liberdade, influencia. Isso é também muito característico, assim, desse tipo de processo. Que bom que você traz essa felicidade e essa liberdade para tantas mulheres. É muito gratificante mesmo. E a gente falou de beleza. Me fala uma coisa, uma curiosidade. Você que é tão jovem, tão bonita, tão bela, mas tem uma representatividade, né, no seu meio, teve esse crescimento todo no seu escritório, você já sofreu preconceito? Já, com certeza. Pela juventude, com certeza. É muito comum, às vezes... Hoje não mais, mas nesse processo todo de eles conseguirem identificar a minha autoridade como uma profissional que tem, sim, conhecimento, apesar de jovem, eu já sofri, sim, preconceito. Acho que toda mulher nessa situação já sofreu, toda mulher jovem, profissional já sofreu. De você é apenas uma menina, você não sabe o que você está falando, hoje não ter a confiança necessária.
existe também uma frase, não sei se vocês já ouviram, que não existe idade ideal para ser mulher. Ou você é muito jovem, ou você está muito velha. A gente falou da Paola Oliveira, né? Dessa mulher 40 a mais. Então, quando a mulher atingiu essa maturidade, que ela tem tanta sabedoria, tanta coisa para agregar, já tá velha demais, não pode ser mais tão produtiva. Ou então você é jovem demais, olha essa carinha de menina, ela não sabe o que ela tá falando. Mas não é assim. E com trabalho também, com técnica, com eficiência, a gente vai demonstrando que o nosso lugar é esse, sim, que a gente pode exercer a profissão que a gente quiser e que a gente tem, sim, muita competência. Então, eu acabo enfrentando isso mostrando a técnica, sabe? Eu não brigo, eu não explodo, eu acabo enfrentando, demonstrando a técnica, que aí a pessoa vai começar a me respeitar. Uma jovem com uma maturidade pleníssima. Sim. Vai lá e mostra o resultado acontecer. Exatamente. E é mais gostoso, né? Quando a gente é desafiada, né? Com certeza. Eu adoro quando falam isso. A gente é desafiada, a gente vai lá, vai provar que é assim capaz. Faz um melhor ainda. Sim. Sororidade. Uma palavrinha que eu adoro falar. É gostoso falar sororidade. Também adoro essa palavra. Mas é uma palavra nova, né? Assim, no sentido de estar agora no nosso vocabulário. Muitas mulheres nem sabem o que é isso. Explica para todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo sobre o poder da sororidade entre as mulheres, como isso faz bem ao nosso meio. Sim, a sororidade é realmente a união e o apoio entre mulheres, porque é muito comum na nossa sociedade um incentivo à rivalidade feminina, as mulheres rivalizando ou para conseguir o homem ideal. Isso foi construído culturalmente na nossa sociedade machista. E, na verdade, a gente cresce e consegue agregar muito mais se nós estamos unidas, porque os homens, eles se unem, eles se apoiam e eles estão conversando entre si. E nós precisamos fazer o mesmo, inclusive para conseguir alcançar os espaços que nós estamos lutando para conseguir. Eu falo assim, esses espaços, porque quando a gente pensa em ambientes profissionais, em lugares de liderança, de poder, as mulheres ainda são a minoria. E por elas serem a minoria, eu já vi mulheres disputando e rivalizando também, porque são poucos os espaços para elas. Mas se a gente se apoia, a gente cresce muito mais. Hoje também essa função que eu exerço dentro da OAB, como coordenadora da Comissão das Mulheres Advogadas, tem muito a ver com isso, tem muito a ver com sororidade, com apoio e incentivo de mulheres entre mulheres, da gente conversar, se unir, alcançar espaços profissionais que a gente deseja. Eu acredito que mulheres unidas, elas têm uma potência absurda, elas têm muita força, a gente consegue grandes resultados com isso. Pode crer. Sim. Hoje estamos aqui, 3 mulheres falando para mulheres. Sim. Dicas comportamentais, dicas ginecológicas, dicas sobre direitos da mulher. Pode crer que vai ajudar muitas mulheres. Sim, é uma potência de encontro, assim, sempre é. Uma potência. Estou me sentindo mais empoderada com você. Eu também. Tem uma frase aqui comigo, abre aspas, autonomia financeira é fundamental para ter liberdade. Fecha aspas. Quem disse isso foi Isabela Borges. Você conhece? Conheço. Comente essa sua frase, Isabela. A autonomia financeira, ela é essencial hoje, inclusive para a mulher conseguir sair de um relacionamento abusivo, conseguir reiniciar a sua vida. Querendo ou não, a gente vive uma sociedade que a autonomia financeira, ela traz acessos, né? Acesso ao que ela precisa para conseguir sair dessa situação. Mas, assim, a falta dela ter, por exemplo, um trabalho nesse momento, queria deixar muito claro que não é um impeditivo para que ela consiga se divorciar ou consiga sair. Por quê? Porque essa mulher, ela tem direito à partilha dos bens, mesmo que ela ficou em casa e mesmo que esses bens não estejam diretamente no nome dela. Ela tem direito à pensão alimentícia se ela ficou tanto tempo assim dentro de casa e o marido trabalhando. E conquistar, então, essa autonomia financeira. Mas eu, com certeza, percebo que mulheres com autonomia financeira, que não deixaram seus sonhos de lado, os seus desejos profissionais de lado, elas são muito mais livres. Com certeza. Mais decididas, talvez, porque Sim. essa facilidade financeira na tomada de decisão. Com certeza. Lívia, estamos encerrando o nosso Pode Crer. Tá uma delícia, tô adorando ficar aqui conversando com vocês. Tá sendo ótimo. Mas muito cada bom. uma de nós tem as suas tarefas. Eu sei que você tem gente te esperando lá no consultório. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as mulheres
e focando principalmente no seu trabalho, que é o empoderamento feminino na saúde da mulher, mas também no comportamento dela. Porque agora, dia 8 de março, vem Dia das Mulheres, então deixe a sua mensagem para todas as mulheres que estão nos ouvindo. Eu acho que você ser sua principal prioridade é a chave para que você consiga fazer o seu melhor para todos ao seu redor e não só para você. Eu acho que a gente precisa mudar essa chavinha na cabeça das mulheres que foram ensinadas a cuidar de todos e não se cuidar. Eu acho que é isso que eu busco na consulta com elas, voltar esse olhar para si, para que a gente consiga ter um autocuidado melhor, para que a gente consiga ter uma valorização melhor e para que a gente consiga empoderar essa mulher apesar da sua idade. Seja jovem, madura, na velhice. Eu acho que é esse o caminho. É empoderamento feminino e autocuidado para todas as mulheres. E você, Isabela, como vai encerrar o Pode Crer falando a sua mensagem para todas as mulheres que estão nos ouvindo? A mensagem que eu queria deixar para todas as mulheres que estão nos ouvindo é para que mulheres não sejam pequenas, não calem as suas vozes, não fiquem quietas, usem suas vozes, falem o que precisa ser dito, busquem os seus desejos, busquem os seus direitos. Nós estamos aqui para ajudar vocês e para empoderá-las. Busque rede de apoio e profissionais qualificadas também. É isso. Muito obrigada. Pode Crer está chegando ao final deste episódio delicioso falando sobre empoderamento feminino. Estamos nas plataformas do Spotify e do YouTube. Pode Crer, mulherada, vocês vão adorar esse episódio.